O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 190. Verdade, tristeza e felicidade. Bhrigu disse: verdade é Brahma, verdade é penitência, é a verdade que cria todas as criaturas. É pela verdade que todo o universo é mantido, e é com a ajuda da verdade que alguém vai para o céu. A mentira é somente outra forma de ignorância. É a ignorância que leva para baixo. Aqueles que são afligidos pela ignorância e cobertos por ela fracassam em ver as regiões iluminadas do céu. É dito que o céu é luz e que o inferno é escuridão. As criaturas que moram no universo alcançam ambos, céu e inferno. Neste mundo também, verdade e mentira levam a rumos de conduta opostos e a direções opostas, tais como justiça e injustiça, luz e escuridão, prazer e dor. Entre esses, aquilo que é verdade é justiça, aquilo que é justiça é luz, e aquilo que é luz é felicidade. Do mesmo modo, aquilo que é mentira é injustiça, aquilo que é injustiça é escuridão, e aquilo que é escuridão é tristeza ou miséria. Em relação a isso é dito que aqueles que possuem sabedoria, vendo que o mundo de vida é oprimido pela tristeza, corporal e mental, e pela felicidade que sempre termina em miséria, nunca se permitem ser entorpecidos. Aquele que é sábio se esforçará para se salvar da tristeza. A felicidade das criaturas vivas é instável neste e no outro mundo. A felicidade que é obtida no céu não é perpétua, sendo limitada em relação à duração pelo grau ou extensão de mérito que é obtido aqui. A felicidade de criaturas que estão dominadas pela ignorância desaparece como o esplendor da lua quando afligida por Rahu. A teoria purânica sobre o eclipse solar e lunar é que o Daitya Rahu procura devorar o sol e a lua. É dito que a felicidade é de dois tipos, isto é, física e mental. Neste e no outro mundo, os frutos visíveis e invisíveis das ações são especificados nos Vedas por causa da felicidade. Os Vedas declaram aqueles frutos para que os homens possam se esforçar por eles quando eles levam à felicidade. Não há nada mais importante do que a felicidade entre os frutos ou consequências do agregado triplo. A felicidade é desejável. Ela é um atributo da alma. Virtude e lucro são procurados por causa dela. A virtude é sua base. Esta, de fato, é sua origem. Todas as ações têm por fim a obtenção de felicidade. Bharadvaja disse: você disse que a felicidade é o maior objetivo, eu não compreendo isso. Este atributo da alma que você diz é tão desejável não é procurado pelos rishis que são considerados como estando dedicados a algo que promete uma recompensa superior. É sabido que o Criador dos três mundos, isto é, o pujante Brahman, vive sozinho, observador do voto de Brahmacharya. Ele nunca se dedica à felicidade obtenível da satisfação do desejo. Também, o mestre divino do universo, o marido de Uma, reduziu Kama à divindade do desejo à extinção. Por esta razão, nós dizemos que a felicidade não é aceitável para pessoas de grande alma. Nem ela parece ser uma qualidade superior da alma. Eu não posso pôr fé no que tua pessoa divina disse, isto é, que não há nada mais elevado do que a felicidade. Que há dois tipos de consequências em relação aos nossos atos, isto é, o surgimento de felicidade das boas ações e de tristeza das ações pecaminosas, é somente um ditado que é corrente no mundo. Bhrigu disse: sobre isto é dito o seguinte: da mentira surge ignorância. Aqueles que estão oprimidos pela ignorância seguem somente a injustiça e não a justiça, sendo dominados por ira, cobiça, malícia, falsidade, e males similares. Eles nunca obtêm felicidade aqui ou após a morte. Por outro lado, eles são afligidos por várias espécies de doenças e dores e incômodos. Eles são também torturados por morte, prisão, e diversas outras aflições daquele tipo, e pelas tristezas, como fome, sede e fadiga. Eles são também atormentados por numerosas aflições corpóreas que provêm de chuva e vento e calor ardente e frio excessivo. Eles são também afligidos por numerosas angústias mentais causadas por perda de riqueza e separação de amigos, como também por aflições causadas por decrepitude e morte.
Aqueles que não são tocados por esses diversos tipos de aflições físicas e mentais sabem o que é felicidade. Esses males nunca são encontrados no céu. Lá sopram brisas deliciosas. No céu há também uma fragrância perpétua. No céu não há fome, nem sede, nem decrepitude, nem pecado. Neste mundo há felicidade e miséria. No inferno há somente miséria. Portanto, a felicidade é o maior objetivo de conquista. A terra é a progenitora de todas as criaturas. As fêmeas partilham de sua natureza. O animal masculino é como o próprio Prajapati. A semente vital, isto deve ser conhecido, é a energia criativa. Desta maneira Brahma ordenou nos tempos passados que a criação deveria continuar. Cada um, afetado por suas próprias ações, obtém felicidade ou miséria. Capítulo 191. 4 modos de vida. Bharadvaja disse: qual é citada como a consequência da caridade? Qual da justiça? Qual da conduta? Qual das penitências bem realizadas? Qual do estudo e recitação dos Vedas? E qual de despejar libações sobre o fogo? Bhrigu disse: por despejar libações no fogo sagrado o pecado é queimado. Pelo estudo dos Vedas se obtém tranquilidade abençoada. Pela caridade se obtém prazer e artigos de prazer. Por penitências, alguém alcança o céu abençoado. É dito que as doações são de duas espécies: doações pelo outro mundo, e aquelas por este. O que quer que seja dado aos bons serve ao doador no outro mundo. O que quer que seja dado para aqueles que não são bons produz consequências agradáveis aqui. As consequências das doações são compatíveis com as próprias doações. Bharadvaja disse: qual curso de deveres deve ser realizado por quem? Quais são também as características do dever? Quantos tipos de dever existem? Cabe a ti me dizer isto. Bhrigu disse: aqueles homens sábios que estão engajados em praticar os deveres prescritos para eles conseguem alcançar o céu como sua recompensa. Por fazerem de outra maneira as pessoas se tornam culpadas de insensatez. Bharadvaja disse: cabe a ti me falar acerca dos 4 modos de vida que foram declarados antigamente por Brahma, e das práticas ordenadas para cada um deles. Bhrigu disse: nos tempos passados, o divino Brahma, para beneficiar o mundo, e para a proteção da virtude, indicou 4 modos de vida. Entre eles, habitar na residência do preceptor é mencionado como o primeiro em ordem de tempo. Quem está neste modo de vida deve ter sua alma limpa por pureza de conduta, por ritos védicos, e por restrições e votos e humildade. Ele deve adorar o crepúsculo da manhã e da noite, o sol, seu próprio fogo sagrado, e as divindades. Ele deve rejeitar procrastinação e ociosidade. Ele deve purificar sua alma por saudar seu preceptor, por estudar os Vedas, e por escutar as instruções de seu preceptor. Ele deve realizar suas abluções 3 vezes, isto é, de manhã, meio-dia, e à noite. Ele deve levar uma vida de celibato, cuidar de seu fogo sagrado, servir respeitosamente seu preceptor, sair diariamente em uma ronda da mendicância para se sustentar, e dar de bom grado para seu preceptor tudo o que foi obtido em esmolas. Cumprindo de boa vontade tudo o que as ordens do preceptor possam indicar, ele deve estar preparado para receber tanta instrução védica quanto seu preceptor possa dar a ele como um favor. Um pupilo nunca deve pedir instrução a seu preceptor. Ele deve atender somente quando o preceptor o chamar. Até hoje, a regra é observada rigidamente em todos os tous por toda a Índia. Deve ser adicionado para o crédito daqueles empenhados em ensinar que eles muito raramente negligenciam seus pupilos. Sobre este assunto há um verso: o Brahmana que obtém seu Veda por servir seu preceptor com reverência consegue alcançar o céu e obter a realização de todos os seus desejos. O modo de vida familiar é considerado o segundo na questão de tempo. Nós lhe explicaremos todas as ações pias e indicações daquele modo. Aqueles que tendo completado sua residência na casa do preceptor voltam para casa, cuja conduta é virtuosa, que desejam os resultados de um comportamento virtuoso com cônjuges em sua companhia, têm este modo de vida ordenado para eles. Nele virtude, riqueza, e prazer, todos podem ser obtidos.
Ele é, dessa maneira, apropriado para cultivo do agregado triplo. Adquirido riqueza por meio de ações irrepreensíveis, ou com riqueza de grande eficácia que é obtida da recitação dos Vedas, ou vivendo de tais meios como os que são utilizados pelos rishis regenerados, isto é, apanhando grãos caídos do campo depois que a safra foi cortada e removida pelo proprietário, ou com os produtos de montanhas e minas, ou com a riqueza representada pelas oferendas feitas em sacrifícios e no término de votos e outras observâncias, e aquelas feitas às divindades, o chefe de família deve seguir esse modo de vida. Este modo de vida é considerado como a base de todos os outros. Aqueles que são residentes nas casas de preceptores, aqueles que levam vidas de mendicância, e outros que vivem na observância de votos e restrições nos quais eles estão empenhados, derivam deste modo os meios dos quais eles vivem, as oferendas que eles fazem aos pitris e às divindades, em resumo, todo o seu sustento. O terceiro modo de vida é chamado de vida na floresta. Para aqueles que o seguem, não há armazenamento de riqueza e artigos. Geralmente, aqueles homens bons e virtuosos, subsistindo de boa comida, e dedicados a estudar os Vedas, vagam pela terra para viajar para Tirtas e visitar diversos reinos. Ficar de pé, se adiantar, proferir palavras gentis em sinceridade, fazer doações de acordo com a medida da competência do doador, oferecer assentos e camas do melhor tipo, e presentes de alimentos excelentes, são alguns dos meios para lhes mostrar respeito. Sobre esse assunto há um verso. Se um convidado vai embora de uma casa com expectativas não satisfeitas, supõe-se que ele leva os méritos do chefe de família e deixa ao último todos os seus delitos. Então também no modo de vida familiar as divindades são gratificadas por sacrifícios e outros ritos religiosos. Os pitris pela realização de ritos fúnebres. Os rishis pelo cultivo de conhecimento védico, por ouvir as instruções de preceptores, e por encerrar na memória as escrituras. E por fim o Criador por gerar filhos. É geralmente dito que por procriar descendência um homem satisfaz os pitris ou paga o débito que ele tem com seus ancestrais falecidos. Aqui Brigu diz que por aquele ato alguém satisfaz o Criador. A ideia é a mesma que forma a base do comando dado aos judeus: vão e multipliquem. Sobre este assunto há 2 versos. Na observância deste modo de vida, deve-se falar para todas as criaturas palavras cheias de afeição e agradáveis para os ouvidos. Causar dor, infligir mortificações, e falar palavras duras é censurável. Insulto, arrogância e fraude também devem ser evitados. Abstenção de ferir, veracidade, e ausência de ira produzem os méritos de penitências em todos os 4 modos de vida. No modo de vida familiar estes são permitidos, isto é, o uso e desfrute de guirlandas florais, ornamentos, mantos, óleos e unguentos perfumados. Desfrute de prazeres derivados da dança e da música, vocal e instrumental, e de todas as vistas e cenas agradáveis para a visão. O desfrute de vários tipos de iguarias e bebidas pertencentes às principais classes de víveres, isto é, aqueles que são engolidos, aqueles que são lambidos, aqueles que são bebidos, e aqueles que são chupados. E o desfrute dos prazeres deriváveis de esportes e todos os tipos de diversão e satisfação de desejos. O homem que na observância deste modo de vida procura a aquisição do conjunto triplo religião, riqueza e prazer, com aquele grande fim dos 3 atributos de bondade e paixão e ignorância, e o fim destes atributos é moksha ou emancipação, desfruta de grande felicidade aqui e finalmente alcança ao fim que está reservado para pessoas que são virtuosas e boas. Mesmo aquele chefe de família que cumpre os deveres de seu modo de vida por seguir a prática de apanhar grãos de cereais caídos nas fendas dos campos, e que abandona o prazer sensual e apego à ação, não encontra dificuldades em alcançar o céu. Capítulo 192. Reclusos na floresta. Aqueles que vivem no norte. Conversa de Brigu e Bharadvaja termina. Brigu disse: reclusos nas florestas procurando a aquisição de virtude vão a águas e rios e fontes sagrados, e fazem penitências em florestas solitárias e retiradas cheias de veados e búfalos e javalis e tigres e elefantes selvagens.
Eles abandonam todos os tipos de mantos e comidas e prazeres pelos quais as pessoas vivendo em sociedade têm uma predileção. Eles subsistem abstemiamente de ervas selvagens e frutas e raízes e folhas de diversas espécies. A terra nua é seu assento. Eles deitam na terra nua ou rochas ou seixos ou cascalho ou areia ou cinza. Eles cobrem seus membros com grama e peles de animais e cascas de árvores. Eles nunca raspam suas cabeças e barbas ou aparam suas unhas. Eles realizam suas abluções a intervalos regulares. Eles despejam libações sobre o solo, como também sobre o fogo sagrado na hora apropriada sem falta. Eles nunca desfrutam de algum descanso até terminarem a coleta diária de combustível sagrado para seus fogos Homa e flores e ervas sagradas para sacrifício e culto, e até que eles tenham varrido e esfregado para limpar seus altares sacrificais. Eles suportam sem a darem mínima atenção frio e calor, chuva e vento, e, portanto, a pele de seus corpos está totalmente rachada. E por observarem e prescreverem para si mesmos vários tipos de ritos e votos e ações, sua carne, sangue e pele e ossos se tornam emaciados. Dotados de grande paciência e resistência, eles vivem, sempre praticando a qualidade de bondade. A pessoa que, com a alma controlada, observa tal curso de deveres originalmente ordenado por rishis regenerados, queima todos os seus pecados como fogo e alcança regiões de felicidade difíceis de serem alcançadas. Eu agora descreverei a conduta daqueles chamados parivrajakas. Ela é a seguinte: se livrando do apego ao fogo sagrado, riquezas, cônjuge e filhos, e mantos, assentos, camas, e outros objetos de prazer, e rompendo os laços de afeição, eles vagueiam, considerando como iguais um pedaço de terra ou rocha e ouro. Eles nunca colocam seus corações na aquisição ou desfrute do agregado triplo. Eles olham igualmente para inimigos e amigos neutros ou desconhecidos. Eles nunca ferem, em pensamento, palavra, ou ação, coisas imóveis ou criaturas que são vivíparas, ou ovíparas ou nascidas da sujeira, ou chamadas de vegetais. Eles não têm casas. Eles vagam por colinas e montanhas, sobre margens de rios ou mares, sob sombras de árvores, e entre templos de divindades. Eles podem ir para cidades ou aldeias para residência. Em uma cidade, no entanto, eles não devem viver por mais do que 5 noites, enquanto em uma aldeia sua residência nunca deve exceder uma noite. Entrando em uma cidade ou aldeia, eles devem, para manter a vida, ir somente às residências de brahmanas de atos generosos. Os hindus não tinham leis para os pobres. As injunções de suas escrituras sempre foram suficientes para manter os pobres, especialmente seus mendicantes religiosos. Os próprios mendicantes são impedidos de perturbar os chefes de família frequentemente. Ninguém exceto os abastados devem ser visitados pelos mendicantes, de modo que homens de recursos escassos não podem ser obrigados a sustentar os reclusos. Eles nunca devem pedir esmolas exceto a que é lançada na tigela de madeira que eles carregam. Eles devem se livrar da luxúria, ira, orgulho, cobiça, ilusão, avareza, falsidade, calúnia, vaidade, e de injúria para criaturas vivas. Sobre este assunto há alguns versos. A pessoa que, observando o voto de taciturnidade, vaga sem causar medo a qualquer criatura, nunca é inspirado por medo por qualquer criatura. A pessoa erudita que realiza o Agnihotra não por acender fogo externo mas com a ajuda do fogo que é seu próprio corpo, de fato, que despeja libações em sua própria boca e sobre o fogo que existe em seu próprio corpo, consegue alcançar numerosas regiões de felicidade por aquele fogo ser alimentado com tais libações obtidas por uma vida de mendicância. Aquela pessoa de nascimento regenerado que observa da maneira supracitada este modo de vida, que tem a emancipação como seu fim, com um coração puro e com uma compreensão livre de resolução, alcança a Brahma da mesma maneira que um raio tranquilo de luz que não é alimentado por qualquer combustível ardente. Bharadvaja disse: além desta região que nós habitamos, há uma região da qual nós temos ouvido mas nunca visto. Eu desejo saber tudo acerca dela. Cabe a ti descrevê-la para mim. Brigu disse, em direção ao norte, no outro lado de Himavat, que é sagrado e possuidor de todo o mérito, há uma região que é sagrada, abençoada, e altamente desejável.
Ela é chamada de outro mundo. Os homens que habitam aquela região são justos em ação, virtuosos, de corações puros, livres de cobiça e erros de julgamento, e não sujeitos a aflições de nenhum tipo. Aquela região é, de fato, igual ao céu, possuidora como ela é de tais qualidades excelentes. A morte chega lá na época apropriada. Doenças nunca tocam os habitantes. Ninguém nutre qualquer desejo pelos cônjuges de outras pessoas. Cada um está dedicado ao seu próprio cônjuge. Aquelas pessoas não afligem ou matam umas às outras, ou cobiçam as coisas umas das outras. Lá nenhum pecado ocorre, nenhuma dúvida surge. Isto é, todo o conhecimento lá é exato. Lá os frutos de todas as ações religiosas são visíveis. Lá alguns desfrutam de assentos e bebidas e iguarias da melhor espécie, e vivem dentro de palácios e mansões. Lá alguns, adornados com ornamentos de ouro, se circundam com todos os artigos de prazer. Há, também, alguns que comem muito abstemiamente, somente para manter corpo e alma juntos. Lá alguns, com grande esforço, procuram conter os ares vitais, isto é, praticam yoga. Aqui nesta região que é habitada por nós, alguns homens estão dedicados à justiça e alguns à fraude. Alguns são felizes e alguns são miseráveis. Alguns são pobres e outros são ricos. Aqui esforço, medo, ilusão, e fome dolorosa fazem seu aparecimento. Aqui cobiça por riqueza também é vista, uma emoção que entorpece até aqueles que são eruditos entre homens. Aqui diversas opiniões prevalecem, espalhadas por aqueles que fazem atos que são virtuosos ou pecaminosos. Aquele homem possuidor de sabedoria que conhece todas aquelas opiniões, as quais podem ser divididas em dois tipos, nunca é maculado pelo pecado. Engano com fraude, roubo, calúnia, malícia, opressão, injúria, traição, e mentira, e vícios tiram parte do mérito das penitências daquele que as pratica. Aquele, por outro lado, possuidor de conhecimento, que os evita, encontra o mérito de suas penitências aumentado. Aqui há muita reflexão sobre atos que são justos e aqueles que são injustos. Esta região que nós habitamos é o campo de ação. Tendo feito bem e mal aqui, uma pessoa obtém bem por suas boas ações e mal pelas ações que são más. Aqui o próprio Criador nos tempos passados, e todos os deuses com os rishis, tendo realizado penitências apropriadas, se purificaram e alcançaram Brahma. A parte norte da terra é altamente auspiciosa e sagrada. Aqueles pertencentes a esta região que nós habitamos, que são fazedores de atos virtuosos ou que mostram respeito por yoga, nascem naquela região. Outros que são de uma disposição diferente, nascem nas espécies intermediárias. Alguns, também, quando seus períodos determinados se esgotam, se tornam perdidos sobre a terra. Empenhados em se alimentarem uns dos outros e manchados por cobiça e ilusão, estes homens voltam para esta mesma região sem poderem ir após a morte para aquela região norte. Aqueles homens de sabedoria que com votos e cumpridores de Brahmacharya escutam com veneração as instruções de preceptores, conseguem conhecer os fins reservados para todas as classes de homens. Eu agora te disse em resumo o curso dos deveres ordenados por Brahman. De fato, é considerado possuidor de inteligência aquele que sabe o que é virtude e qual é seu contrário neste mundo. Bhishma continuou, dessa maneira, ó rei, Bhrigu falou para Bharadvaja de grande energia. De alma altamente virtuosa, o último ficou cheio de admiração e adorou o grande sábio com veneração. Assim, ó monarca, a origem do universo foi narrada para ti em detalhes. O que, ó tu de grande sabedoria, tu desejas saber depois disto? Capítulo 193. Conduta. Yudhishthira disse, eu acho, ó avô, que tu és conhecedor de tudo, ó tu que estás familiarizado com os deveres. Eu desejo te ouvir falar, ó impecável, das ordenanças acerca da conduta. Bhishma disse, aqueles que são de má conduta, de más ações, de mente pecaminosa, e impetuosidade excessiva, são chamados de homens maus ou pecaminosos. Aqueles, no entanto, que são chamados de bons, são distinguidos por pureza de conduta e práticas.
Aqueles que são bons homens nunca respondem chamados da natureza nas rodovias, em currais de vacas, ou em campos cobertos com arrozal. Tendo terminado as ações necessárias, uma pessoa deve realizar abluções em rios e gratificar as divindades com oblações de água. É dito que este é o dever de todos os homens. Surya deve ser sempre adorado. Não se deve dormir depois do nascer do sol. De manhã e à noite as orações ordenadas nas escrituras devem ser ditas, sentando-se com o rosto virado para o leste e para o oeste respectivamente. Lavando os 5 membros, as 2 mãos, os 2 pés, e o rosto, deve-se comer silenciosamente com o rosto virado em direção ao leste. Nunca se deve menosprezar a comida que se tem para comer. Deve-se comer alimento que é bom para o paladar. Depois de comer deve-se lavar as mãos e se levantar. Esta pode ser uma instrução geral para lavar as mãos depois de comer, ou ela pode se referir ao ganducha final, isto é, o ato de pegar um pouco de água na mão direita, erguê-la aos lábios, e jogá-la ao chão, repetindo uma fórmula curta. Nunca se deve adormecer à noite com pés molhados. O Rishi Celeste Narada disse que estas são indicações de boa conduta. Deve-se todo dia circungirar um local sagrado, um touro, uma imagem sagrada, um curral, um lugar onde 4 estradas se encontram, um brahmana virtuoso, e uma árvore sagrada. Não se deve fazer distinções entre seus convidados e servidores e parentes em questões de alimento. Igualdade a este respeito com empregados é aprovada. Comer 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, é uma ordenança dos deuses. Não é prescrito que se deve comer uma vez mais em nenhum período intermediário. Aquele que come segundo esta regra adquire o mérito de um jejum. Nas horas ordenadas para a Homa deve-se despejar libações no fogo sagrado. Sem procurar a companhia das esposas de outros homens, o homem de sabedoria que procura sua própria esposa no período apropriado adquire o mérito de brahmacharya. Os restos do prato de um brahmana são como ambrosia. Eles são como o alimento lácteo que é produzido pelo peito da mãe. As pessoas valorizam muito aqueles restos. Os bons, por comê-los, alcançam Brahma. Aquele que soca turfa para argila para fazer altares sacrificais, ou que corta as ervas para fazer combustível sacrificial, ou que usa suas unhas somente e não armas de qualquer tipo para comer carne santificada, ou que sempre subsiste dos restos dos pratos de brahmanas, ou aquele que age, induzido por desejo de recompensa, não tem que viver muito tempo no mundo. Alguém que tem se abstido de carne sob algum voto não deve comê-la mesmo se ela for santificada com mantras do Yajurveda. Deve-se também evitar a carne ao redor da coluna vertebral de algum animal e a carne de animais não mortos em sacrifícios. No seu próprio local ou em uma terra desconhecida, nunca se deve fazer um convidado jejuar. Tendo obtido esmolas e outros frutos de atos opcionais, deve-se oferecê-los para os mais velhos. Deve-se sempre oferecer assentos para os mais velhos e saudá-los com respeito. Por reverenciar os mais velhos obtém-se vida longa, fama e prosperidade. Nunca se deve contemplar o sol no momento em que nasce, nem se deve olhar em direção a uma mulher nua que é cônjuge de outro homem. Ato sexual com a esposa na época apropriada não é pecaminosa, mas é uma ação que sempre deve ser feita em privacidade. O coração de todos os locais e santuários sagrados é o preceptor. O coração de todas as coisas puras e purificadoras é o fogo. Todas as ações feitas por uma pessoa boa e virtuosa são boas e louváveis, inclusive até o toque no pelo do rabo de uma vaca. Sempre que se encontrar com outro, deve-se fazer perguntas educadas. Saudar os brahmanas toda manhã e noite é ordenado. Em templos de deuses, em meio a vacas, ao realizar os ritos de religião prescritos para os brahmanas, na leitura dos Vedas, e ao comer, a mão direita deve ser erguida, no sentido de ser movida ou usada. O comentador adiciona que o fio sagrado também deve ser envolvido no polegar, como os Griyasutras declaram. O culto de brahmanas, da manhã e à noite, segundo os ritos devidos, produz grande mérito. Por tal culto a mercadoria do comerciante e os produtos dos agricultores se tornam abundantes.
Grande também se torna a produção de todas as espécies de cereais e o suprimento de todos os artigos que os sentidos podem desfrutar se torna copioso. Quando dando comestíveis para outro colocando em seu prato, deve-se dizer, isto é suficiente? Quando ofertando bebida, deve-se perguntar isto vai satisfazer? E quando dando leite e arroz adoçados, ou mingau de cevada açucarado, ou leite com gergelim ou ervilha, deve-se perguntar isto tem caído? Em todos os casos, a pessoa que recebe deve dizer totalmente suficiente até a saciedade, e tem caído copiosamente, ou palavras neste sentido. Depois de se barbear, depois de cuspir, depois do banho, e depois de comer, as pessoas devem adorar Brahmanas com reverência. Tal culto com certeza concede longevidade a homens doentios. Não se deve expelir urina com o rosto virado para o sol, nem se deve ver as próprias fezes. Não se deve deitar na mesma cama com uma mulher, nem comer com ela. Ao se dirigir aos mais velhos, nunca se deve aplicar o pronome você a eles ou usar seus nomes. Tu ou usar os nomes não é censurável ao se dirigir aos inferiores ou iguais em idade. A forma polida de se dirigir é bhavan. Ela é na terceira pessoa do singular. A segunda pessoa é evitada, sendo direta demais. Os corações de homens pecaminosos revelam os pecados cometidos por eles. Aqueles homens pecaminosos que ocultam seus pecados conscientes de bons homens encontram a destruição. Somente tolos e ignorantes procuram esconder os pecados que eles cometem conscientemente. É verdade que seres humanos não veem aqueles pecados, mas os deuses os veem. Um pecado oculto por outro pecado leva a novos pecados. Uma ação de mérito, também, se escondida por uma ação de mérito, aumenta o mérito. As ações de um homem virtuoso sempre seguem no encalço da virtude. Um homem desprovido de compreensão nunca pensa nos pecados que cometeu. Aqueles pecados, no entanto, alcançam o fazedor que se desviou das escrituras. Como o Raul vem para Chandra no seu tempo apropriado, aquelas ações pecaminosas vão ao homem tolo. Os objetos que são armazenados com expectativa mal são desfrutados. Tal armazenamento nunca é aprovado pelos sábios, pois a morte não espera por ninguém, mas arrebata sua presa, ela estando pronta ou não. Os sábios dizem que a retidão de todas as criaturas é um atributo da mente. Por esta razão, um homem deve, em sua mente, fazer bem para todos. Deve-se praticar virtude sozinho. Na prática de virtude não se tem necessidade da ajuda de outros. Se alguém obtém somente as ordenanças das Escrituras, o que pode um amigo fazer? Virtude é a origem da humanidade. Virtude é a ambrosia dos deuses. Depois da morte, os homens desfrutam, pela virtude, de felicidade eterna. Capítulo 194. Qualidades da alma: pureza, paixão, ignorância, e transmigração depois da morte. Yudhishthira disse, diga-me, ó avô, o que e de que natureza é aquilo que é chamado pelo nome de Adhyatma e que é declarado para todas as pessoas? Adhyatma é algo que depende da mente. Todas as especulações sobre o caráter da mente e suas relações com objetos externos estão incluídas na palavra Adhyatma. Ó tu que conheces Brahma, de onde foi criado este universo consistindo em coisas móveis e imóveis? Quando a destruição universal começa, para quem ele vai? Cabe a ti me falar sobre este assunto. Bhishma disse isto, Adhyatma, ó o filho de Prita, sobre o qual tu me perguntaste, eu logo falarei. Isto é altamente agradável e produtivo de grande felicidade. Grandes professores antes disso mostrarão as verdades sobre a criação e a destruição do universo. Conhecendo essas verdades, uma pessoa pode alcançar, mesmo neste mundo, grande satisfação e felicidade. Tal conhecimento também pode levar à aquisição de grandes resultados, e ele é altamente benéfico para todas as criaturas. Terra, ar, espaço, água, e luz numerada como a quinta, são considerados como grandes criaturas. Estes constituem a origem e a destruição de todos os objetos criados. Para ele de quem esses grandes elementos primordiais têm sua origem, eles voltam repetidamente, se separando de todas as criaturas em cujas composições eles entram, assim como as ondas do oceano baixando naquele do qual elas parecem se erguer.
Como a tartaruga estica seus membros e os recolhe novamente, assim a alma suprema cria todos os objetos e novamente os recolhe em si mesmo. O Criador coloca os 5 elementos primordiais em todos os objetos criados em diferentes proporções. A criatura viva, no entanto, não vê isso por ignorância. O som, os órgãos de audição, e todos os orifícios, estes 3, surgem do espaço como seu progenitor. Toque, ação, e pele são os atributos triplos do vento. Forma, olho, e digestão são os atributos triplos do fogo ou energia. Sabor, todas as secreções líquidas, e a língua representam os 3 atributos da água. Cheiros, o nariz, e o corpo são as propriedades triplas da terra. Os grandes elementos primordiais são 5. A mente é o 6º. Os sentidos e a mente, ó Bharata, são as fontes de todas as percepções de uma criatura viva. O 7º é chamado de compreensão, e o 8º é a alma. Geralmente, na filosofia hindu, particularmente da escola Vedanta, uma distinção é concebida entre a mente, a compreensão, e a alma. A mente é o assento ou fonte de todos os sentimentos e emoções, como também todas as nossas percepções, ou daquelas que são chamadas de cognições na escola kantiana, incluindo comparação, a qual na escola kantiana é chamada de Vernuft ou razão. Esta última é chamada de compreensão ou buddhi. A alma é considerada como algo distinto do corpo e da mente. Ela é o ser a quem o corpo e a mente pertencem. Ela é representada como inativa, e como a testemunha que tudo vê dentro do corpo físico. Ela é uma porção da alma suprema. Os sentidos são para perceber. A mente incapaz de lidar com aquelas percepções produz incerteza. A compreensão reduz todas as percepções à certeza. A alma existe como uma testemunha sem agir. Tudo que está acima dos 2 pés, tudo que está atrás, e tudo o que está acima, são vistos pela alma. Saiba que a alma permeia o ser inteiro sem deixar qualquer espaço desocupado. Todos os homens devem conhecer os sentidos, a mente, e a compreensão completamente. Os 3 estados ou qualidades chamados de ignorância, paixão e bondade, existem, dependendo dos sentidos, da mente, e da compreensão. Bondade inclui todas as qualidades morais superiores do homem. Paixão significa amor, afeição, e outras emoções que pertencem a objetos mundanos. Ignorância significa raiva, luxúria, e outras propensões prejudiciais semelhantes. O homem, por compreender com a ajuda de sua inteligência, a maneira na qual as criaturas chegam ao mundo e o deixam, gradualmente obtém uma tranquilidade imperturbável. As 3 qualidades já mencionadas, isto é, ignorância, paixão e bondade, levam a compreensão para atrações mundanas. Neste aspecto, a compreensão ou inteligência é idêntica aos sentidos e à mente. A compreensão, portanto, é idêntica aos 6 os 5 sentidos e à mente, e também aos objetos compreendidos por ela. Quando, no entanto, a compreensão é destruída, as 3 qualidades de ignorância, paixão e bondade não podem levar à ação. Este universo de coisas móveis e imóveis consiste naquela inteligência. É daquela inteligência que tudo surge e é dentro dela que tudo cessa. Por esta razão, as escrituras indicam que tudo é uma manifestação da inteligência. Aquilo pelo qual alguém ouve é um ouvido. Aquilo pelo qual alguém cheira é chamado de órgão do olfato, e aquilo pelo qual alguém distingue o gosto é chamado de língua. Pela pele que cobre o corpo alguém obtém percepção de tato. Aquilo que é chamado de inteligência sofre modificações. Quando a inteligência deseja alguma coisa, ela vem a ser chamada de mente. As fundações sobre quais a inteligência se apoia são 5 em número, cada um servindo a um propósito diferente. Eles são chamados de sentidos. O princípio invisível, isto é, a inteligência, se apoia neles. A inteligência que existe em uma criatura viva participa dos 3 estados chamados de paixão, ignorância e bondade. Às vezes ela obtém alegria e às vezes tristeza. E às vezes ela fica desprovida de ambas, alegria e tristeza. Assim a inteligência existe nas mentes de todos os homens.
Às vezes a inteligência, que é composta dos três estados já mencionados, transcende aqueles três estados por meio de yoga, como o Senhor dos Rios, isto é, o oceano, com suas ondas, ultrapassando seus altos continentes. Aquela inteligência que transcende as três qualidades existe na mente em um estado puro de existência inalterada, sozinha. A qualidade de ignorância, no entanto, que impele para a ação, logo a persegue. Naquele momento, a inteligência estabelece todos os sentidos para a ação. As propriedades dos três são exatamente dessa maneira: alegria mora na bondade, tristeza na paixão, e ilusão na ignorância. Todos os estados da mente que existem estão incluídos nesses três que foram citados. Eu agora, ó Bharata, te falei sobre o curso da compreensão. Um homem inteligente deve subjugar todos os seus sentidos. As três qualidades de bondade, paixão e ignorância estão sempre ligadas às criaturas vivas. Três espécies de inteligência também são evidentes em todas as criaturas, isto é, aquela que está sob o domínio da bondade, aquela da paixão, e aquela da ignorância, ó Bharata. A qualidade de bondade traz felicidade. A qualidade de paixão produz tristeza. E se esses dois se combinam com a qualidade de ignorância, então nem felicidade nem tristeza são produzidas, mas, em vez disso, somente ilusão ou erro. Todo estado de felicidade que aparece no corpo ou na mente é devido à qualidade de bondade. Um estado de tristeza, desagradável em si mesmo, que vem, é devido somente à qualidade de paixão. Nunca se deve pensar nela com medo. Por outro lado, dirigindo os pensamentos corajosamente em direção a ela, uma pessoa deve apurar sua causa e dissipar aquela causa, a qual, como declarado aqui, é a paixão. Aquele estado, também, que está aliado com ilusão e erro, e pelo qual alguém não sabe o que fazer, que não é determinável, que é desconhecido, deve ser considerado como pertencente à qualidade de ignorância. Alegria, satisfação, deleite, felicidade, tranquilidade de coração, estas são as propriedades do estado de bondade. O homem às vezes obtém uma quantidade deles. Descontentamento, inveja, mágoa, cobiça e índole vingativa são todas indicações do estado de paixão. Elas são vistas com ou sem causas adequadas para produzi-las. Desgraça, ilusão, erro, sono e estupefação, que surpreendem alguém por excesso de má sorte, são as várias propriedades do estado de ignorância. Aquela pessoa cuja mente é de longo alcance, capaz de se estender em todas as direções, desconfiada em relação à obtenção dos objetos que deseja, e bem controlada, é feliz neste e no outro mundo. Note a distinção entre estas duas coisas sutis, isto é, inteligência e alma. Uma dessas, a inteligência, manifesta as qualidades. A outra, a alma, não faz nada do tipo. Um mosquito e um figo podem ser vistos unidos um ao outro. Embora unidos, no entanto, cada um é distinto do outro. Do mesmo modo, inteligência e alma, embora diferentes uma da outra, por suas respectivas naturezas, ainda podem ser vistas sempre existindo em um estado de união. Um peixe e água existem em um estado de união, cada um, no entanto, é diferente do outro. O mesmo é o caso com a inteligência e a alma. As qualidades não conhecem a alma, mas a alma conhece todas elas. A alma é o espectador das qualidades e as considera como provenientes de si mesma. A alma, agindo através dos sentidos, da mente, e da compreensão, contada como o sétimo, todos os quais são inativos e não têm autoconsciência, descobre os objetos em meio aos quais ela existe como uma lâmpada coberta, mostrando todos os objetos ao redor dela por derramar seus raios através de uma abertura na cobertura. A compreensão ou inteligência cria todas as qualidades. A alma somente as contempla como uma testemunha. Tal é certamente a conexão entre a inteligência e a alma. Não há refúgio do qual inteligência ou alma depende. A compreensão cria a mente, mas nunca as qualidades. Quando a alma, por meio da mente, reprime suficientemente os raios que emanam dos sentidos, é então que ela se torna manifesta para a compreensão como uma lâmpada queimando dentro de um recipiente que a cobre.
A pessoa que renuncia a todas as ações inferiores, pratica penitências, se dedica a estudar a alma, se deleita com isso, e se considera como a alma de todas as criaturas, obtém um fim sublime. Como uma ave aquática, enquanto se movendo sobre as águas, nunca é encharcada naquele elemento, assim mesmo uma pessoa de sabedoria se move no mundo entre as criaturas. Pela ajuda da inteligência deve-se agir no mundo dessa maneira, sem aflição, sem alegria, olhando igualmente para tudo, e desprovido de malícia e inveja. Alguém que vive dessa maneira consegue criar as qualidades em vez de ser afetado por elas, como uma aranha criando fios. As qualidades devem, de fato, ser consideradas como os fios da aranha. Alguns dizem que as qualidades em relação a tais homens não são perdidas. Alguns dizem que elas são todas perdidas. Aqueles que dizem que elas não são perdidas confiam nas escrituras reveladas, isto é, os Rutis, as quais não contêm nenhuma declaração do contrário. Aqueles, por outro lado, que dizem que as qualidades são todas perdidas confiam nos Smritis. Refletindo sobre essas duas opiniões, uma pessoa deve julgar por si mesma qual delas está certa. Deve-se assim vencer esta questão difícil e complicada que é capaz de perturbar o entendimento pela dúvida, e assim obter felicidade. Quando aquela dúvida for removida, a pessoa não terá mais que se entregar à tristeza de nenhum tipo. Homens de corações corruptos podem obter sucesso pelo conhecimento, como pessoas mergulhando em um rio bem cheio se purificando de toda sujeira. Alguém que tem que atravessar um rio largo não se sente feliz em somente ver a outra margem. Se o caso fosse outro, isto é, se só por olhar a outra margem se pudesse alcançá-la com um barco, então alguém poderia se tornar feliz. O caso é diferente com alguém conhecedor da verdade. O mero conhecimento da verdade lhe trará felicidade. Logo que tal conhecimento começa a dar frutos, a pessoa pode ser considerada como tendo alcançado a outra margem. Aqueles que assim sabem que a alma é livre de todos os objetos mundanos e é somente uma, obtêm o conhecimento mais elevado e excelente. Uma pessoa por conhecer a origem e o fim de todas as criaturas, o qual é exatamente assim, e por refletir sobre a questão, gradualmente obtém felicidade infinita. Aquele que compreendeu o triplo agregado, isto é, que ele está sujeito à destruição em vez de ser eterno, e que refletindo sobre ele, o rejeita, consegue por meio de yoga ver a verdade e obter felicidade perfeita. A alma não pode ser vista a menos que os sentidos, os quais estão ocupados com diversos objetos e que são difíceis de serem controlados, estejam todos devidamente dominados. Aquele que sabe disso é realmente sábio. Que outra indicação há de um homem sábio? Adquirido este conhecimento, homens possuidores da inteligência se consideram coroados com sucesso. Aquilo que inspira os ignorantes com medo nunca pode inspirar medo em pessoas de conhecimento. Não há objetivo maior para alguém do que a emancipação. Por causa, no entanto, do excesso ou da falta de boas qualidades, os sábios dizem que diferenças são observáveis em relação ao grau de emancipação. Uma pessoa por agir sem esperança de resultados consegue por aquelas ações aniquilar suas ações pecaminosas de um período anterior. Para alguém possuidor de sabedoria, as ações de um período anterior assim purificadas e aquelas desta vida também, que são realizadas sem expectativa de resultado, não se tornam produtivas de qualquer consequência desagradável, tal como ser emparedado no inferno. Mas como podem os atos, se ele continua empenhado em realizar atos, ocasionar o que é agradável, isto é, a emancipação? As pessoas criticam uma pessoa que está afligida com luxúria, inveja, e outras paixões más. Aqueles vícios lançam a pessoa em sua próxima vida em diversas espécies de classes inferiores. Observe com firme atenção os viciosos neste mundo que sofrem extremamente pela perda de suas posses, tais como filhos e esposas, etc. Veja também aqueles que são dotados de bom senso e que nunca se afligem quando lançados em circunstâncias parecidas. Aqueles que estão familiarizados com ambas, isto é, com a emancipação gradual e a emancipação imediata, merecem ser chamados verdadeiramente de sábios. Bismarck indica a superioridade do último tipo de emancipação sobre o primeiro.
Por isso atos ou ritos védicos devem ceder àquele yoga o qual treina a mente e a compreensão e os capacita a transcender todas as influências terrenas.